Provérbios, capítulo 2, versos de 12 a 15. Se tu já está com a tua Bíblia, vamos acompanhar a leitura. A sabedoria o livrará do caminho do mal, e do homem que diz coisas perversas, dos que abandonam as veredas da retidão, para andarem pelos caminhos das trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam em seus caminhos. Bom, aqui a gente pode ver que há um contraste entre o bem e o mal, entre vida e morte, bênção e maldição, certo e errado, virtude e vícios. Esse contraste é uma constante em Provérbios, porque nós podemos aprender com os exemplos, seja com os bons exemplos, seja com maus exemplos. A observação nos livra de muitos apuros, de muitas dificuldades na vida. Nós podemos ver os erros de uma pessoa, vermos as consequências das suas escolhas e não precisamos repetir. Esse é um jeito de aprender. O outro jeito é praticar o bem, é colocar em prática e ver o resultado, e ver os frutos, ver as consequências de escolher o bem. Deus faz um convite para todos nós, sempre. Ele nos apresenta e diz: escolhe o bem, escolhe a vida, escolhe a bênção, escolhe o que é certo, escolhe a virtude, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é reto. Se alguma virtude há, se algum louvor, escolhe o melhor. Deus nos deu sabedoria, discernimento, conhecimento, capacidade para fazermos boas escolhas. E o guia, vamos dizer assim, o manual é a Bíblia. E o livro de Provérbios é, vamos dizer assim, a prática, é colocar isso em prática. É um guia prático de como viver mais e melhor. Esse seria, vamos dizer assim, o resumo do livro de Provérbios. São conselhos que, se ficarem no abstrato, não servem para muita coisa. Tem que ser colocado em prática. Então, o que está sendo dito aqui é assim, ó, tem dois caminhos. Sempre tu vai ter duas alternativas. Ou tu vai estar do lado de Deus, da sua palavra, dos seus mandamentos, daquilo que ele ensina e nos aconselha, ou tu vai estar vivendo da tua maneira, de uma forma egoísta, de uma forma individual, de uma forma pecaminosa. Porque a nossa natureza é pecaminosa, em nós não habita bem algum. Então é isso que a palavra está dizendo, que a sabedoria nos livrará desse caminho do mal. Por que a gente está estudando Provérbios no segundo semestre? Porque esse ano está acabando. Nós precisamos de sabedoria. Precisávamos de sabedoria para começar o ano, para iniciar o ano? Sim, amém. Precisamos para terminar. A gente precisa no começo, no meio e no fim. Quem somos nós sem sabedoria, sem inteligência, sem discernimento, sem conhecimento, sem capacidade para tomar a decisão certa, escolher o que é certo? E sim, Provérbios nos ensina a temer a Deus, porque a gente viu no capítulo de ontem que o temor do Senhor, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio do saber, é o princípio do conhecimento. Então, a palavra é bem clara, é o princípio. Nós temos que crescer, desenvolver, aprimorar, colocar em prática. Então, o que é temer a Deus? Como temer a Deus?
temer a Deus em primeiro lugar é amar a Deus. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Nós precisamos desse amor. Esse amor é que nos salva. É colocar Deus em primeiro lugar. Amando a Deus, nós buscamos a sua face, a sua vontade. Amar também é o que nos livra de nos amarmos demais e colocarmos o nosso eu e o nosso ego acima de tudo e de todos. Porque amar a Deus nos dá a capacidade de amar ao próximo. Amando ao próximo como a nós mesmos. E não o inverso. Isso que é sério. Eu tenho que me amar de uma forma saudável, equilibrada, abençoada. Mas o amor que vem primeiro é amor a Deus. É este amor a Deus que em mim faz com que eu possa amar o próximo como a mim mesmo. Então, o primeiro detalhe, vamos dizer, o primeiro ponto, o primeiro estágio do temor ao Senhor, sabe o que é? Amar a Deus. Respeitar, reverenciar a sua palavra. Ter temor de Deus é respeitar ao próprio Deus. Como que eu faço isso? Obedecendo a sua palavra. Servindo a Deus, aos irmãos. Tendo uma vida e um coração de servo. E adorar. O que é adorar? É reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. É agradecer a Deus por tudo que temos e por tudo que somos. Então, isso é o temor de Deus. Isso é o temor. É amar, é respeitar, é obedecer, é servir e é adorar. É ter uma vida de adoração. É entender o propósito das nossas vidas. Um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 fora da presença de Deus. Então, assim poderemos escolher o bem. Assim poderemos escolher a vida. Assim poderemos escolher a bênção. O que é certo, a virtude. Nós vamos enxergar que aquilo é um vício. Que aquilo vai me destruir. Tu vai enxergar que aquilo é errado. Tu vai enxergar que aquilo é uma maldição. Tu vai enxergar que aquilo é morte. Pode ter uma aparência de vida, mas é morte. A essência, a alma daquilo é morte. É mal. Uma vez eu escutei assim, ó, se a pessoa ingerir um veneno, ela vai morrer. Certo? Certo. Se ela pegar a comida que ela mais gosta, ou a melhor comida, for num lugar mais caro, mais maravilhoso, e colocar esse mesmo veneno naquela comida linda, maravilhosa, que ele até gosta, ele vai morrer ou não vai morrer? Vai morrer, porque é veneno. É isso que o mal faz conosco. Ele coloca o veneno numa embalagem bonita, num rótulo, num papel de presente. Só que aquilo continua sendo veneno. Não é porque tu tirou o veneno do pote de veneno, do vidro de veneno, da lata de veneno, não sei, que ele deixou de ser veneno. Ele continua sendo veneno. Então existem tentações, pecados, ciladas, armadilhas na vida que elas têm uma roupagem para nos enganar. E tu pensa, não, isso aqui é bom. Não, aquilo ali é mal. Aquilo ali vai te levar para a morte. A palavra de Deus nos diz que o inimigo cega os olhos do entendimento. E, se possível, ele se disfarça de anjo de luz para enganar. Então, o que nós precisamos? Sabedoria para não cairmos nessa. Além das nossas escolhas pessoais, ainda tem um risco muito grande quando a gente olha para a vida do outro e o outro está errado e a gente aplaude.
a gente é conivente, a gente é cúmplice, a gente apoia. Tem uma responsabilidade pelas nossas escolhas pessoais, por aquilo que nós fazemos de errado, por nossa livre e espontânea vontade. Mas também existe uma parcela de culpa, de erro, de consequência, quando nós aplaudimos, concordamos, apoiamos atitudes erradas em outras pessoas. Quando a gente admira a maldade alheia, quando a gente até ri, acha até engraçadinho. Não, eu não faço isso. Mas apoia quem faz. Concorda. Porque quando tu fica calado, a gente diz que a pessoa que fica calada, ela tá concordando, não é? Se tu tá vendo uma má conduta, um mau comportamento, um vício, um erro, um pecado, tu não deve aplaudir. Tu não deve concordar. Nós estamos nesta terra para ser sal. Nós estamos nesse mundo para ser luz. Sal da terra e luz do mundo. Se o sal não prestar para ser sal, para salgar, ele não presta para mais nada. Se a luz não iluminar, ela não é luz. Ela vai ser escuridão. As trevas vão estar no lugar da luz. Se a nossa luz for trevas, vão ser grandes trevas. Vão ser densas trevas. É isso que a palavra está dizendo para nós. Tem uns que têm prazer em fazer o mal. E tem outros que se alegram com as perversidades dos maus. Que acham graça. Que acham bonito. Que dizem, eu não te julgo. A palavra está nos alertando. Às vezes, a gente só não faz por covardia. Não é porque no nosso íntimo a gente é contra. Se tivesse oportunidade, tivesse coragem, faria. Por quê? Porque olha o que a palavra está dizendo. Há uma alegria com a perversidade dos maus. Há uma alegria, uma admiração, há um apoio, há um aplauso para o que os outros fazem de perverso, de mal, de pecaminoso. Veredas tortuosas. Há sempre um contraste entre o que é direito, reto, e aquilo que é torto, tortuoso, escabroso. Um sinal do mal é a falta de caráter, a falta de verdade, a falta de honestidade. As pessoas que são desonestas. Vamos ver. Quando uma pessoa se desvia do caminho, é porque ela tá criando um outro caminho, tá se desviando do caminho e andando por outros caminhos. Então, existe um padrão, existe a verdade, existe o que é ético, honesto, correto, de caráter, de boa fama. Isso existe. Se eu saio disso, eu estou me desviando, me desvirtuando. Eu estou torcendo o direito. O meu caminho é tortuoso. A minha vereda é tortuosa. É isso que a palavra está dizendo. Que há caminhos que são tortos, errados. E o que vai dar um caminho torto, errado? Tu vai te perder. Agora, o que um caminho reto, que tu sabe, eu vou sair daqui, eu vou chegar aqui. Que é essa figura, né? A gente, por exemplo, quando tá viajando e tu começa a entrar e sobe e desce e curva e buraco e aperta e fica uma coisa... Não é uma viagem agradável, né? Não é. É a mesma coisa na vida. O que a gente quer? A gente quer um caminho reto. A gente quer uma paisagem bonita. A gente quer sair e saber que vai chegar. A gente quer um terreno plano. A gente quer luz, a gente quer ar, a gente quer flores. A gente quer coisas boas durante a nossa passagem
a nossa viagem, a nossa vida aqui na Terra. E a palavra está dizendo que existem caminhos tortuosos, existem atalhos, existem lugares que tu vai te perder. Eu acho que mais específico do que isso. Existe ruína, existe sucesso, existe paz, existe aflição, existe sucesso, existe fracasso. Quem é que escolhe? Cada um de nós, baseado na sabedoria de Deus, no conselho de Deus, na palavra de Deus, conselho de pessoas sábias, homens e mulheres de Deus, observando. Temos várias formas de não tomarmos caminhos errados. Há um caminho de luz iluminado e um caminho escuro. Mesma coisa, tu tá viajando, tu quer andar num caminho bem escuro? Ou tu quer andar numa avenida, numa estrada, numa BR, sei lá, num trecho iluminado? O que te dá mais paz? O que te dá mais alegria? Ai, o que tu fica descansado? Pensa. A gente quer luz. A gente quer andar num lugar seguro, protegido, guardado, guiado. É a mesma coisa na nossa vida. Se nós tomarmos determinados caminhos, determinadas direções, certamente nos perderemos, certamente vamos nos desviar. 17. Aqui ele está falando bem do contexto da mulher adúltera, da estranha, né? Que é um destes caminhos de ruína, de vergonha. 17. Abandona o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. 18. Porque a casa dela se inclina para a morte e as suas veredas conduzem para o mundo dos mortos. Todos que se dirigem a essa mulher não voltarão e não encontrarão as veredas da vida. Uma das coisas mais difíceis nos nossos dias é a imoralidade ou a impureza sexual. Temas que muitas vezes não podemos abordar de forma direta por questões de cerceamento, vamos dizer assim. Mas a palavra de Deus nos diz claramente isso. Desde o início. Do Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia não mudou. Ela continua falando sobre pecado. E nos dizendo que precisamos nos arrepender. Que precisamos orar para não cairmos em tentação. Que precisamos resistir ao mal. Amarrar, repreender, expulsar, mandar embora. Porque o mal está sempre ao nosso redor. O mundo jaz no maligno. Quer dizer o quê? Está morto no maligno. A natureza humana, ela clama pelo pecado. Nós temos um coração enganoso, pecaminoso. Quem nos livrará do corpo desta morte? Quem nos livrará desse pecado que tenazmente nos assedia, dessa tentação diária, de todas as formas? Então, aqui tá falando a mulher adúltera. Aí pensa assim, tá, isso aí é o homem. É pro homem. É para todos os seres humanos. Todos nós somos pecados nessa... Somos tentados nesse pecado. Somos tentados nesta área. Porque ela é uma área primitiva, natural. Vamos dizer, impulsiva. São as paixões. Aí a Bíblia fala que o pecado sexual é o único pecado que é feito dentro do corpo.
várias palavras que tem na Bíblia sobre impureza, adultério, satisfazer a carne, ceder a carne, aos desejos da carne, a prostituição, as relações sexuais ilícitas. Aí entra tudo que eu não posso falar muitas vezes. Por que eu não posso falar? Porque existem regras para estar aqui no YouTube. E muitos vídeos perdem o alcance. O que quer dizer isso, perdem o alcance? Não são enviados. Porque existe sim uma guerra entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, entre o certo e o errado, entre a virtude e os vícios, entre Deus e o mundo, entre Deus e o diabo e Satanás. Então, ou tu anda de um lado ou tu anda do outro lado. E existem coisas que ferem alguns grupos, que ofendem, porque eles querem, eu já falei, né? Eles querem pecar em paz. Eles não querem que ninguém diga que a Bíblia diz que é pecado. Não, não fala que isso é pecado. Não, isso aqui não é pecado. É a minha escolha, é a minha vida, que eu quero fazer da minha vida. Só que a Bíblia diz que é pecado. E nós estamos estudando a Bíblia, e a Bíblia diz que é. Então, eu falei, relações sexuais ilícitas, todo tipo, tá? Todo tipo. Pornografia, erotização, a imoralidade de forma geral, porque assim, ó, não é só o que tu faz, mas o que tu fala, o que tu pensa, o que tu consome, o que tu assiste, o que tu ouve, como que tu te veste. Imoralidade, sensualidade, apelo para as coisas da carne, culto ao prazer. A gente viu, né, sobre o hedonismo. É isso. Luxúria, lascívia, promiscuidade, são tantos sinônimos para a mesma coisa que não tem como tu não entender o que eu estou falando. E claro, ele está dizendo assim, ó, que a mulher imoral, né, que é o, vamos dizer assim, o resumo dessa parte, ela sempre vai levar para a morte. Aí tu vai assim, ah, mas não é literal. Às vezes não é literal. Às vezes não é literal. Às vezes é só uma morte espiritual. E tu acha que é pouco morrer espiritualmente? É isso que tá falando aqui. Que nós devemos estar lutando diariamente contra as tentações. E hoje em dia isso é o mais, assim, é o mais recorrente. É como se o ser humano tivesse deixado toda a sua capacidade de freio, de controle, de resistência. Não, o ser humano ele se entrega totalmente aos prazeres. É uma sociedade que busca incessantemente o prazer. Não tem o que ele não faça para encontrar o prazer. Não interessa se é certo ou se é errado. Ele quer o prazer, ele busca o prazer, ele busca se anestesiar. E o que nos salvaria, no caso, especificamente desses versículos, da mulher imoral, da mulher estranha, da mulher adúltera? A senhora sabedoria. Essa seria, vamos dizer assim, a senhora idônea, correta, se nós formos fazer uma comparação. De um lado temos a mulher imoral, estranha, adúltera, que leva o homem à ruína, à perdição, e do outro lado nós temos a senhora sabedoria. Uma mulher com virtudes que permite que o homem escolha corretamente, que o ser humano faça boas escolhas. Esta sabedoria, no sentido de senhora, de alguém que tem experiência, de alguém que já viveu, de alguém que já tem bons exemplos para dar. Então, a sabedoria, esta senhora, poderia nos aconselhar, nos ensinar, nos instruir
a escolher a vida e não a morte, o bem e não o mal.